Olá, hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Podcast. Rafa Soldas, qualidade e confiança em cada serviço, especializada em soldas, manutenção de máquinas e equipamentos, oferecendo soluções com precisão, agilidade e profissionalismo. Entre em contato e solicite o seu orçamento. E no episódio de hoje, nós estamos com a presença do nosso querido Adilson Girardi. Ele que serve a comunidade, que serviu o exército, se formou em jornalismo e hoje atua na área da política. Adilson, seja muito bem-vindo ao Podcast. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, né, pela oportunidade de a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre política, sobre trabalho, sobre comunidade. É importante sempre que a gente tenha esses espaços, né, para divulgar um pouquinho do que a gente tem feito aí na nossa vida, na nossa carreira, sempre com a intenção de ajudar um pouco mais as pessoas. Adilson faz um trabalho muito bonito na comunidade e atende a todos com um diferencial. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo já desde criança, por morar no bairro Vila Nova, e conhecer bem de perto o trabalho e acreditar também naquilo que ele acredita, né? É gente como a gente. Adilson, como começou essa história de servir a comunidade, de entrar para a política? Então, quando a minha vida profissional, ela começou no Exército Brasileiro, né? Eu ingressei aqui no 62BI em Joinville aos 18 anos, no serviço militar obrigatório. Gostei do trabalho, gostei de estar lá no Exército e fiquei mais 10 anos. Então, lá no Exército, eu segui uma carreira, fui soldado, fui cabo, cheguei a ser sargento, fiquei durante 10 anos. E chegou um momento, né, que aquele ciclo se encerrou. Eu saí do Exército em 1991 e fui trabalhar e, e na Prefeitura de Joinville. A gente ficou lá praticamente 30 anos, né, trabalhando na Prefeitura. É, consegui fazer 3 concursos públicos, né, fui aprovado nos 3. E assim, na comunidade, quem trabalha na Prefeitura sempre é uma referência para resolver problema. Resolver problema de documento, de IPTU, de imposto, alguma questão lá de serviço público no bairro. E a gente era muito procurado por causa disso. E aí, de repente, a sugestão foi de participar de uma associação de moradores. A gente criou a Associação de Moradores, que foi a Associação de Moradores do Alto da Rua 15 de Novembro, que a gente apelidou depois, chamou de Amar 15. E a partir do trabalho na associação, a gente foi eleito lá meio que voluntário obrigatório, né, a ser presidente da associação. E porque eles confiavam no nosso trabalho, porque a gente conhecia um pouquinho mais da documentação em virtude do nosso trabalho na prefeitura. Então, chegou um momento que o trabalho da associação ficou muito forte. A gente conseguiu ajudar lá a reformar o posto de saúde, a gente conseguiu cobrar, né, as melhorias da nossa praça que nós temos lá, e a comunidade ficou satisfeita com o trabalho. Isso no bairro Vila No Nova. bairro Vila Nova. E E sempre aí, morou lá. sempre morei lá. Eu nasci no bairro Vila Nova, na verdade, né? E então chegou um determinado momento que as pessoas disseram: a gente precisa de mais força política para conseguir mais coisas para o bairro. E aí que veio a sugestão de a gente colocar o nome para ser candidato a vereador. Isso foi em 2008. E quando veio essa solicitação da comunidade, porque já havia um movimento, já havia um servir para a comunidade, e como Sim. foi tomar essa decisão, Adilson? Então, a gente sempre teve uma personalidade eh, marcada, né, num primeiro momento pela timidez. Eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito tímida, né? Até por causa da minha origem, né, de italianos, assim, era família de italianos, era normal, né, que as pessoas fossem mais tímidas. E eu sempre carreguei comigo essa característica da timidez, até no exército. E quando eu saí, que eu ingressei na vida pública, né, na prefeitura e na associação de moradores, essa foi uma barreira que a gente encontrou, porque a política sempre tem uma marca que dizem que o político tem que sorrir, tem que cumprimentar as pessoas, tem que falar com todo mundo, tem que ser simpático. E eu sempre pensei que não precisa ser isso. Que se o cidadão quer fazer um trabalho para a comunidade, não importa se ele não sorri para as pessoas, basta que ele faça o trabalho dele bem feito, né? Exatamente. E eu sempre pensei assim. Então, no início foi uma barreira. Primeiro dentro da família, porque
eu sempre prezei, né, pela uma conduta assim sempre regrada, disciplinada, que me forjou dentro da minha carreira militar, né? Eu fui forjado dentro dessa disciplina, Sim. e a gente sempre teve essa característica. Então a família foi a primeira que questionou, né? Tu vai se meter no meio da política, né? Tu sabe o que é a política? Eu disse, olha, e eu falei para minha esposa, né? E se a gente não tentar fazer a diferença, a gente vai ficar sempre com a mesma política. A gente precisa dar a nossa contribuição para tentar mudar essa política, esse tipo de política, né? E essa visão que as pessoas têm da política. E assim a minha família entendeu, mas o primeiro baque, né, a primeira barreira, assim, foi essa, né, de eu entrar para uma carreira política sabendo que eu teria muitas dificuldades, primeiro pela timidez, segundo, por não concordar com muitos conceitos da política, né? E eu sabia que eu teria que bater de frente com isso, né? Então, mas foi essa assim o primeiro baque inicial, né? E hoje, já com essa experiência, né, no ramo político, qual foi o maior desafio, tirando a timidez, tirando o pensamento de eu vou entrar para a política, mas não vou perder a minha essência, né? Embora tímido, né? Mas continuou. E aí, qual foi o maior desafio até aqui, Adilson? O maior desafio até aqui sempre foi o tempo. A gente precisa, dentro da política, eu sou uma pessoa, como eu falei, muito disciplinada, né? Eu levo muito a sério as coisas que eu faço. E eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Então, eu sempre, a minha maior dificuldade que eu encontro hoje ainda é de poder, né, fazer o meu trabalho bem feito, mas assim, sempre pensando que tá faltando um pouquinho do meu tempo lá na minha casa. Assim, Para a família? exatamente. Então, assim, muitas vezes, no tempo que eu fazia faculdade, por exemplo, de jornalismo, eu saía às 6 horas da manhã de casa para ir trabalhar e eu voltava à meia-noite para casa. Então, quando eu saía de casa de manhã, meus 2 filhos estavam dormindo. Quando eu voltava, eles já estavam dormindo também novamente. E eu conseguia conversar com eles no sábado e no domingo, quando não tinha escala de plantão no trabalho. Então, assim, eu me cobrava muito em relação a isso, porque eu sentia que eu precisava estar mais presente em casa para fazer também com a disciplina necessária o meu papel de marido, de pai. E aí foi uma barreira, porque eu tinha que colocar na balança. Eu atendo melhor a comunidade, eu atendo mais a minha família. Então, foi, assim, momentos de angústia, né? Mas a gente conseguiu conciliar, a família foi muito parceira nesse ponto, né? Eles entenderam, até hoje eles entendem, né? Eles são parceiros, então... Mas não foi fácil no começo, né? Para todo começo vem o desafio, né, Adilson? Sim. E hoje, qual a idade dos seus filhos? A minha filha completou 36 anos agora no dia 17 de agosto, né, esta semana. E o meu filho tem 32, vai fazer agora no dia 25 de outubro 33, casal de filhos. E eles atuam na área da política também ou não? Não, meu filho, ele foi vereador antes do que eu, na verdade. O Renan, ele foi vereador mirim, quando ele era aluno da escola Karen Barkmeyer, no Vila Nova, e ele era, assim, bastante agitado dentro da sala de aula, e as professoras tentaram arrumar alguma forma de disciplinar ele, né? Porque ele tinha muita energia. Era agitado. Era agitado, então ele fazia as coisas todas com pressa na sala de aula, copiava tudo rápido do quadro, para depois ir incomodar os outros. E a diretora um dia me chamou, eu com a minha esposa, na escola, e disse, o que vocês acham de a gente dar uma responsabilidade para ele? Eu disse, eu acho que vai funcionar bem. E aí convidaram ele para ser o vereador mirim, para ele ser o candidato a vereador, né? E havia 5 candidatos na escola, ele foi o mais votado. E foi eleito vereador mirim se eu não me engano, com 12 anos de idade. E resolveu, porque ele criou uma disciplina, ele criou uma responsabilidade também como vereador mirim. E aí gerou uma série de atividades que ele precisava estar na Câmara também. Então, ele foi vereador antes que a gente. Mas hoje não, hoje ele segue uma carreira na iniciativa privada, né? A minha filha, ela é jornalista também, né? Ela se formou também como jornalista, trabalha na área de jornalismo também. Mas a política eles só apoiam e acompanham, né? Eles não querem participar como protagonistas. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta, Adilson. Nós tivemos recentemente o evento do bairro Vila Nova e já é o 3º ano que eu também tenho o privilégio de estar mais pertinho de vocês, né, e acompanhar. E esse ano eu pude conhecer um pouco melhor o evento.
como se dá a organização do evento. Então, são muitas mãos envolvidas num trabalho voluntário, né? Onde a comunidade realmente se abraça para fazer acontecer. E muito me chamou a atenção, e é verdade que eu vou falar agora para vocês, do carinho como as pessoas se dirigem ao Adilson e como ele recebe as pessoas. Embora essa timidez que ele fala que tem, mas é um paizão da comunidade, eu diria, por já estar tanto tempo, né? Por ser uma figura pública realmente conhecida. Então, as pessoas que se aproximam dele se aproximam com muito carinho. E isso é muito bonito de ver. E qual é o sentimento nessa hora, Adilson? É assim, de realização. Quando a gente canta o hino nacional e o hino do bairro Vila Nova, naquele domingo de manhã ou no sábado à noite, emociona. Porque essa semente, ela nasceu lá em 2013, quando a gente queria dar visibilidade para o bairro Vila Nova, que sempre houve uma competição assim meio que branca, né, entre Vila Nova e Piraberaba, porque são dois bairros que têm as mesmas características, né, um pouco urbano, um pouco rural. E a gente olhava para Piraberaba e dizia, né, mas Piraberaba comemora aniversário, por que Vila Nova não pode comemorar aniversário também? E a gente daí, juntamente com mais pessoas do grupo, a gente disse, vamos fazer um evento, vamos fazer uma festa, vamos pesquisar. A gente pesquisou, descobriu a data de criação do bairro, a data que o bairro começou, a data que a lei definiu, né, como criação do bairro Vila Nova, que é no dia 5 de julho, é o dia oficial, né, do aniversário do bairro. E aí a gente começou a pensar na festa. A primeira ideia da festa, ela foi uma ideia de trazer um pouquinho de todas as festas dentro da festa do bairro. Porque o Vila Nova é famoso, né, pela festa do arroz, pela festa da polenta, pelo Bandoneão Fest, que é do Vila Nova, Sim. pela festa da banana, que nós tínhamos lá, pela festa do colono. Então, a nossa ideia era poder trazer um pouquinho de cada uma dessas festas para dentro da festa de aniversário, de maneira que as pessoas que viessem no aniversário do Vila Nova conhecessem um pedacinho de todas as festas. E a gente convidou as comunidades que organizavam as festas a participarem, através das associações de moradores. Então, tinha lá a barraca lá da festa do arroz, que oferecia alguns pratos típicos da festa do arroz. E assim também na festa da banana, da polenta, do bandoneão. E assim nasceu, né, a festa do Vila Nova. Então, quando a gente realiza, né, a cada ano, que ela é realizada desde 2013, só parou 2 anos por causa da pandemia, cada vez que a gente realiza uma festa de aniversário, a energia se renova, né, para a gente ajudar e melhorar mais, né, a nossa comunidade, mais o nosso bairro. E cada vez essa festa está maior, Sim. né? O espaço já está ficando pequeno. Adilson, e você é pioneiro, então, dessa grande comemoração no bairro? Sim, o nosso grupo, na verdade, iniciou, depois a organização passou para uma entidade também que a gente tem muito carinho de ter ajudado a fundar, né, que foi o Instituto Social e Cultural Vila Nova. A criação do ICVN foi o cumprimento de uma promessa de campanha. Porque não sei se você lembra, o Vila Nova tinha um grupo cultural Raio de Sol. Sim. Muito famoso, venceu algumas edições do Festival de Dança, viajou no Brasil inteiro, né, se apresentando com as danças folclóricas, né? Começou com o coral lá atrás, né? Então tem muitos jovens hoje, adultos, né, adultos da faixa dos 50 anos para frente aí que participaram, né, desse grupo Raio de Sol, e ele se acabou quando a organizadora, né, que era a maestrina lá do coral, ela acabou se aposentando e o grupo foi encerrado e deixou uma lacuna. E as pessoas falavam muito do grupo Raio de Sol, que era uma referência no bairro. E na minha campanha para vereador eu coloquei lá, se a gente se eleger, a gente vai reativar o grupo cultural. E aí, eleito, a primeira coisa que a gente fez foi procurar documentos, algumas informações, os uniformes que estavam todos guardados, os trajes típicos todos guardados ainda do Raio de Sol, e a gente começou a mexer para reativar. E aí apareceram alguns egos, né? Ainda tinha um presidente que estava inativo, mas ainda tinha um CNPJ, aí tinha uma ex-presidente que se achava também que era presidente. Então tinha algumas disputas internas ainda que a gente preferiu não... Os percalços, as barreiras. A gente preferiu não adentrar nessa, até por uma questão de respeito, né? Então, não, vamos deixar de lado, a gente vai criar um outro instituto que vai trabalhar com dança, com música, com design, com inclusão digital, e que assim foi criado o ICVN. E assim foi uma alegria muito grande quando, dentro da área da inclusão digital, a gente conseguiu, né, fazer um grupo de idosos a aprender a mexer no celular. Olha só. Então as pessoas, a gente olhava no rosto, né,
a satisfação delas poderem sair da sala de aula sabendo lá como mexer no WhatsApp, no Facebook, como mandar uma mensagem, porque são idosos que às vezes não têm essa ajuda em casa e eles lá eles estavam aprendendo. Então, a inclusão digital foi uma das áreas que deu mais sucesso, né? E depois vieram outras áreas, né? Com a pandemia, o ICVN passou a atender também a parte de hospitalar, com sessão de cadeiras de roda, equipamentos hospitalares, cesta básica. Então, o ICVN hoje é um instituto que ele não cobra nada para ensinar e ele não recebe nada para... E ninguém precisa pagar nada para aprender. É voluntário, né? Ele é baseado no voluntariado. Todas Então, as pessoas envolvidas todas. servem à comunidade. Todas. E aí, quando a gente faz trabalho com a festa, por exemplo, a gente conta com um grande número de voluntários, né? E a gente até quer te agradecer, né, pelo teu trabalho lá, né, que sim foi exemplar para nós lá, né? O teu trabalho foi muito bom e engrandeceu a nossa festa, né? E a gente queria criar a cara do Vila Nova dentro da festa. E a festa, ela fez um concurso lá no início, né, nas primeiras. A gente fez um concurso para criar o hino do Vila Nova, que foi criado, tem uma letra. Uma né? letra linda que conta a história Sim, do bairro sim. e as riquezas que o bairro tem Sim, também. a nossa secretária, na época, a dona Helenita, fez a composição junto com o marido dela, que ela era secretária do Vila Nova lá. Ela e o marido fizeram a composição e o maestro Melo fez a música, né? E cedeu para a gente gratuitamente. E depois nós fizemos um concurso para criar a bandeira do Vila Nova. Aí teve uma moça lá, que era aluna do Karen Barkmeyer na época também, venceu o concurso, né, da bandeira, foi criada a bandeira. Então hoje nós temos o hino do Vila Nova, a bandeira do Vila Nova. Então é uma história, né, que se repete a cada ano e a intenção é resgatar, né, os nossos valores culturais, a nossa história e trazer a interação entre a comunidade. Porque nos dias de hoje, né, as pessoas moram nos apartamentos, nos geminados, muitas vezes não sabem quem mora do outro lado da parede. E a festa é uma oportunidade de juntar essas pessoas, as pessoas se conhecerem, contar as histórias antigas, né? É muito bom. E quantos reencontros, né? Também quero agradecer a oportunidade e contem sempre comigo, porque é um prazer servir, né? É um dom que a gente tem e que se a gente não servir, do que vale o dom que a gente tem? Se também não for para servir. Então, agradeço também, contem sempre comigo, porque atuar na área da comunicação para mim é sempre um prazer. E falando de bairro Vila Nova, quando criança, já há bastante tempo, o Vila Nova era uma reta, com uma estrada de chão, que ninguém dava nada, né? Já começava a dificultar ali, passando o viaduto, o acesso, porque era mato para todo lado. Então, as pessoas até brincavam conosco que nós morávamos no interior, por conta das plantações, por conta do acesso. E hoje, o bairro Vila Nova vem crescendo muito. Hoje, ele se sustenta. A empregabilidade lá dentro é muito grande, né? É um bairro comparado a Piraberaba, assim, pela extensão que tem e pelo fluxo que acontece dentro do próprio bairro. E Adilson, o que você espera daqui em diante, com a campanha lançada, as melhorias para o bairro Vila Nova, né? Qual é a tua busca? Bom, Vila Nova sempre teve dois grandes desafios, né? O primeiro deles foi lá atrás, né, a construção do viaduto, porque a restrição da comunidade de Joinville pelo Vila Nova, dizendo que o Vila Nova era no meio do mato e tal, ninguém gostava de ir para o Vila Nova porque tinha que atravessar a BR-101 e era um desafio, né? Porque era muito perigoso. A gente perdeu pessoas da família, pessoas conhecidas, algumas ali naquela travessia da BR-101. E aí, superado o desafio do viaduto, que foi construído, né, depois de muita luta, muita briga, tinha o segundo desafio, que era trazer um segundo acesso, né, que a gente só tinha a Rua 15 de Novembro, sempre famosa pelas filas, e aí se trabalhou na construção do binário, né. A gente teve uma participação ativa como servidor público, na época eu trabalhava no setor de patrimônio da prefeitura, que fez todos os levantamentos lá para fazer as desapropriações, para poder abrir o binário. E o binário foi inaugurado lá em 2013 pelo prefeito Udo Deller, na época, né? O governador era o Raimundo Colombo, esteve aqui em Joinville, inaugurou. Hoje nós temos lá um acesso bem interessante, né? O binário, a 15, o binário, então que desafogou bastante o trânsito. Agora, na verdade, nós temos alguns desafios, né? O bairro ainda precisa, o bairro hoje, o Vila Nova é o quarto maior bairro de Joinville hoje. Está atrás do Aventureiro, né, que é o maior, depois vem o Paranaguamirim,
depois vem o Costa e Silva e depois o Vila Nova. O Vila Nova avançando já com quase 35 mil habitantes. Se o Vila Nova fosse um município catarinense, ele estaria entre as 50 maiores cidades do estado, das 295, pela população, né? Então, hoje o Vila Nova tem praticamente todas as necessidades. Lá nós temos lá bancos, temos o comércio, que é muito forte. É mais caro alugar alguma sala no Vila Nova do que no centro da cidade, devido à concorrência que nós temos, né? Agora nós tivemos lá a inauguração de 2 grandes hipermercados, né, que foi o Comprão, o Forte, já tínhamos o Hiper Mais, temos os outros mercados pequenos lá, menores, né, mas que também ajudam bastante, né? Sim. Então, cresceu bastante. Temos as empresas muito fortes no Vila Nova, a Crona, né, que está no Brasil inteiro, está no Vila Nova, a sede é no bairro, né? Temos a Água Vila Nova também, que é muito forte lá, o Arroz, né, que agora é do Urbano. Então tem muita empresa no bairro, tem muito emprego no bairro Vila Nova, ele é autossustentável hoje, mas a gente ainda tem demandas, né? A gente tinha um desafio quando assumimos como vereador. O primeiro desafio era diminuir a taxa de ruas sem pavimentação. Naquele tempo nós tínhamos lá 35% das ruas com pavimentação e 65% sem pavimentação na área urbana. A gente conseguiu mudar essa realidade e hoje nós temos lá 80% das nossas ruas urbanas pavimentadas. Então, restaram 20%, que ainda é um processo, né, para a gente alcançar. E agora nós estamos avançando para uma outra área, que era um sonho nosso, de levar a pavimentação para a área rural. Na semana que passou, então, depois de muita luta, muita briga, né, muita reunião, muita cobrança, o governo municipal anunciou a pavimentação de pelo menos 5 estradas rurais lá do bairro Vila Nova, as mais importantes, né, inicialmente, que servem ao turismo rural, que atendem à agricultura, que são a Estrada Blumenau, a Estrada Piraí, a Estrada Comprida, a Estrada dos Morros, a Estrada Adolfo Vogelzanger. Então, essas estradas são vias principais da nossa região rural, que agora a prefeitura decidiu investir, e esse investimento é de 65 milhões de reais para pavimentação. Então vai dar um salto, né, de qualidade à nossa área rural também. Então hoje, por exemplo, as pessoas que querem ir conhecer, vou citar um exemplo aqui, Caminho das Águas, na Estrada Piraí, que é uma baita local, né, para a pessoa se divertir. Estrada de chão, quando chove é buraco, quando não chove é poeira. Então, assim, vai receber a pavimentação até no portão do Caminho das Águas. Então, o cidadão joinvilense poderá fazer a visita lá na Estrada Mutucas, né? Já está quase toda pavimentada, né? Então, que vai levar lá para o Pesque Pague, para os parques aquáticos, para o Gutibral. Então, é um conforto, né, que não vai servir só para o morador do Vila Nova, mas atende a cidade inteira, né? Porque o turismo rural leva pessoas de toda Joinville para lá, né? Isso. Estrada comprida, né? As pessoas gostam de visitar a Cachoeira do Piraí. Linda, por sinal. Exatamente. Então, a estrada comprida vai transformar lá pelo menos 60%, 70% do trajeto até a cachoeira vai ser pavimentado. Então, vai melhorar bastante o nosso turismo rural, né? E assim o bairro também cresce. Então, a gente tem bastante coisa para acontecer para frente ainda, né? E Adilson, falando de bairro Vila Nova, o que te brilha os olhos no bairro Vila Nova? A beleza ambiental, né? A atração turística mais forte que eu vejo é a nossa região rural. Então, eu sou apaixonado lá pela Cachoeira do Piraí, pelas montanhas, pela nossa paisagem rural, né? Pelos agricultores, pelas arrozeiras. Eu penso que, por mais que a iniciativa privada, que os grandes loteamentos, os galpões queiram invadir a nossa área rural, mas eu ainda prezo muito, né, pela manutenção desse cinturão verde que nós temos nas nossas regiões rurais, né, que é tão bonito nessa paisagem rural misturada com a urbana, né? A gente está aqui no centro da cidade, em 20 minutos a gente consegue chegar lá na área rural. Então, da minha casa até a Cachoeira do Piraí é meia hora, que é um pouco mais distante, mas assim, a gente está ali, está próximo, né? E é uma coisa que a gente não pode perder, essa paisagem rural que a gente tem hoje. Então, isso é o que me brilha os olhos, na verdade, é esse aspecto do rural que o Vila Nova ainda preserva. Que oferece, que bonito. E daqui para frente, né? Campanha acontecendo. Sim. Como é que vai ser? Então, no domingo iniciou, né? Nós traçamos um projeto político lá em 2008, quando nós entramos na política, a gente traçou um projeto de ser vereador. E depois de ser vereador, cumprir lá pelo menos 2 mandatos, tentar ir para a Assembleia Legislativa, porque o ser vereador você atende o local, né? Ser deputado você atende a região. E assim,
quando decidimos ir para a campanha para deputado estadual, a pedido do partido, até porque a gente foi o vereador do nosso partido, do MDB, a gente foi o vereador mais votado do estado de Santa Catarina nas 2 últimas eleições. Então, é natural, né, que o partido fizesse o convite, né, formulasse o convite para a gente concorrer a deputado estadual. E o que me motiva a ser deputado é poder ajudar de forma mais efetiva. Hoje, né, cada deputado estadual ele tem uma parcela do orçamento do estado que ele pode destinar, que são as emendas impositivas. Se eu não me engano, no ano passado, cada deputado poderia indicar 20 milhões de reais para o seu município, para a sua região. Então, o deputado, além de pedir as grandes obras, ele pode mandar o recurso para fazer. E isso é uma grande vantagem, porque por mais que o vereador peça para o prefeito para fazer as obras necessárias, o prefeito pode concordar, pode dizer é muito bom, é legal, é necessário, mas não tem recurso. Então, o deputado, além de pedir, diz, está aqui o recurso para fazer. Tem uma força maior. Tem uma força maior. E a gente gostaria de integrar a bancada do Norte, que é o conjunto dos deputados aqui da nossa região Norte, para juntos a gente se fortalecer como representação política e cobrar aquilo que a gente precisa cobrar. Mais policiais para a nossa região, a duplicação da nossa BR-280, que é uma novela. Quem vai para Barra do Sul, para Enseada, sabe o que a gente está falando, né? Adilson, nós temos casa em São Francisco. Pois é. E a gente vive semanalmente Sim. a dificuldade do acesso. Então, para a saída daqui para São Francisco, na sexta-feira tem que sair após as 22 horas para não ficar parado 2 horas na 280. E o retorno se dá da mesma forma. Então, não tem como sair de São Francisco no domingo, 18 horas, achando que vai chegar às 19. Às vezes é um trajeto de 50 minutos. Sim. E não chega, nunca. Então, tem que sair de lá no domingo após as 20 horas. E ainda assim, pega por conta das lombadas ali, que é a 50 e o povo passa a 10, Sim. para tudo. Trava Então, tudo. ali para também. É uma dificuldade. Eu penso muito nas pessoas que moram em São Francisco e trabalham aqui, ou vice-versa, né? A dificuldade da locomoção, porque hoje a 280 é uma dificuldade diária. A gente visitou o Instituto Federal de Santa Catarina, que é ali em Araquari, e a maior reclamação foi a mobilidade ali de Araquari para Joinville, para chegar nos horários de aula, né, que os alunos precisam, e aquela fila ali. Então, assim, a BR-280 é um gargalo que precisa ser resolvido com representatividade política, que se você olhar o trecho da 280 de Jaraguá do Sul, já está quase tudo duplicado. Sim. Então, lá tem força política para cobrar. Aqui a gente não conseguiu fazer ainda. A gente precisa fazer uma cobrança muito forte para que haja um hospital em Araquari ou Garuva para desafogar o nosso São José, porque o público que o São José atende é o público regional, ele não fecha a porta. E não dá conta, né? Então, Exato. nós precisamos ter mais um hospital na nossa região norte. E, assim, a campanha que as entidades de Joinville estão fazendo pelo voto local é muito importante, porque a gente vai olhar, por exemplo, Criciúma tem 4 deputados federais. Parabéns para eles. Joinville tem o dobro de população de Criciúma e tem 1 deputado federal. Isso representa quase 1 bilhão de recursos em 4 anos a menos para o município e para a região. Falta então, força, assim, né? nós precisamos fazer a nossa tarefa de casa. Nós temos 450 mil eleitores em Joinville e nós precisamos eleger mais deputados federais e mais deputados estaduais. Nós temos condição disso, só que precisa conscientizar. 2 coisas, né? 2022 nós tivemos 30% de abstenção. Foram 107 mil pessoas que não foram para a urna votar. Claro que tivemos também o efeito da pandemia, né? Nós estávamos saindo de uma pandemia, mas muita gente preferiu ir para a praia naquele domingo de sol. Justificar, porque a multa para quem não vai votar é R$ 3,40. É mais barato pagar a multa do que pagar o passe do ônibus para ir votar. Então, as pessoas simplesmente elas ignoram. Depois, se precisar um dia, elas pagam a multa, que é muito baixa, né? E deixam de votar. Então, precisa ter a consciência de que é muito importante o voto, porque isso vai refletir de um benefício para a cidade, para a região, né? Então, esse foi o primeiro aspecto, né? A gente vai diminuir, com certeza, essa abstenção nessa eleição. A gente vai voltar para o nosso patamar de 9%, 10%, que eu creio, e aí retornam para a urna pelo menos 60, 70 mil votos. E pela campanha das entidades, a gente conseguiu diminuir. Em 2022, nós tivemos 35 candidatos em Joinville para federal. Agora, nesse ano, são 11, baixou bastante, né, 1/3. E deputados estaduais em 2022 foram 53 candidatos, agora são 18. Então, diminuiu bastante, afunilou. Então, nós temos condição de, em Joinville,
eleger pelo menos 6 deputados estaduais e pelo menos 3 federais. Se a gente conseguir fazer essa tarefa de casa, a gente vai ter 4 anos, eu tenho certeza, de muito mais investimento, porque é recurso que vem para a nossa região. Sim. Né? E é a representação política que está lá, brigando. Claro que nós temos que avaliar e eleger pessoas boas, pessoas que tenham trabalho, né? Pessoas que queiram trabalhar, não só para ajuntar o papel no chão e às vezes cair numa onda, né? Ajuntando um papelzinho no chão e voltando lá de cima a baixo. Então, acho que a pessoa tem que pesquisar, tem que avaliar o candidato. Partido não diz muita coisa nos dias de hoje, as ideologias caíram tudo por água abaixo, né? Então, a pessoa precisa avaliar a pessoa. Antigamente se votava pelo partido, né? Sim. Eu diria que hoje é necessário avaliar o candidato. Acho que é isso que conta. E se fosse para você dar um conselho para a comunidade, para todos os ouvintes, né? Na escolha do candidato, né? Entendi sobre a força. Qual conselho você daria? Eu tenho um conselho bem interessante que eu tenho falado para as pessoas, né? Observar como a pessoa se comporta com a família. Do jeito que o cidadão é com a família, ele vai ser com a política. Segundo conselho, observe como ele se comporta na campanha política. Se ele faz coisas erradas na campanha, com certeza, quando ele for titular, ele vai fazer coisas erradas também, às vezes até piores, né? Porque com o poder na mão. Então, são 2 conselhos que a gente daria, além, claro, né, do conselho que já falamos aqui, que é de pegar o nomezinho da pessoa lá. Hoje em dia, a rede social te mostra isso. Sim. Né? Até no chat GPT, você pode colocar o nome da pessoa, ele vai te dar um histórico do cidadão ali e vai dizer quem é aquela pessoa. Né? Então, pesquisa a pessoa, não vai só pela onda, não vai só porque dizem, né, que a pessoa é bonitinha, está lá, está na modinha, né, às vezes o número, o nome e tal. Pesquisa o nome da pessoa, vê o que ela já fez, quais são os projetos de lei que ela apresentou, qual a proposta dela de trabalho. Eu acho que é importante fazer essa pesquisa. Em meia hora você consegue pesquisar os 6 candidatos, com certeza. Com a informação na mão não tem erro, né? Hoje tem informação na palma da mão, né? O celular nos ajuda. Sim. Adilson, é muito bonito você falar sobre a família, né? E, por favor, aproveita o espaço, manda um recado para sua família. Então, a minha família, né? A minha esposa Rúbia, a Neliana e o Renan, e os meus familiares também, né? Os meus irmãos, as minhas irmãs que estão nos acompanhando. A gente sabe do envolvimento e do comprometimento de vocês, né? Com o meu trabalho, com a minha decisão de estar na política, né? Eu sou sempre grato por isso, né? E eu tenho comigo no meu coração uma responsabilidade e um temor muito grande a Deus, porque eu sei do tamanho da minha responsabilidade em relação à minha família. Porque a política é um campo que é um campo minado. Uma palavra mentirosa, às vezes, na rede social, para ser dita na rede social, às vezes é muito fácil, né? Eu diria que uma calúnia na rede social é como abrir um travesseiro num abismo, né? Você não consegue depois recolher todas essas penas de volta, né? Então, a gente está sempre correndo esse perigo, esse risco, né? De ser caluniado, de ser objeto lá de mentira. Graças a Deus, até hoje, a gente não aconteceu isso conosco, né? Mas a família nossa, a minha família, ela me entende, ela compreende, né? A minha angústia em relação a essa responsabilidade que a gente tem de não fazer eles, na verdade, sofrerem por causa da minha condição de político, né? E do que as pessoas vão falar da gente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem uma caminhada com a família, uma caminhada como cristão, né? É uma responsabilidade muito grande também. Muitas pessoas da igreja me perguntaram, né, o que tu vai fazer no meio da política, né? No meio daquela sujeira da política e tal, que é a imagem que o senso comum da população tem, muito em função dos maus testemunhos, né? E o bom acaba pagando pelo mal, né? Então, mas eu sempre digo para eles, é possível, né? É possível a gente estar lá e tentar fazer a diferença, porque aquelas 40 cadeiras lá na Assembleia Legislativa, elas serão ocupadas por alguém. Se as pessoas do bem não se manifestarem, a gente vai ser dominado pelas pessoas do mal. Então, se a gente que não quer ser governado pelas pessoas do mal, a gente tem que procurar colocar pessoas do bem lá, né? Que alguém vai ocupar as cadeiras. Até porque a escolha é nossa também, né? Exatamente. A comunidade faz parte dessa escolha. Sim. Então, ser assertivo é uma vez só a cada 4 anos. Exatamente. Então, gente, importante esse olhar, né? Ver quem será o candidato, o que esse candidato busca, o que nós queremos enquanto saúde, educação, infraestrutura, comunidade, sociedade. É bem importante, né? Olha o peso disso tudo.
Nós que não somos da política, às vezes a gente não tem esse entendimento. E quando a gente para conversar e prestar atenção no que acontece, é realmente importante. Adilson, também recentemente eu participei de uma festa junina, da qual eu também conduzi, lá no bairro Vila Nova. E, para nossa surpresa, de repente, no meio da festa acontecendo, você chega, né? E é assim mesmo? O Adilson Girardi é essa pessoa que entra na casa das pessoas para fazer parte dessa festa, para comemorar, para estar junto? Sim, a gente decidiu, inclusive, né, quando fui eleito vereador, eu decidi não fazer um comitê político, um gabinete, ou melhor, um escritório na comunidade, ou no bairro, na cidade. A gente decidiu não fazer, porque eu sempre digo para as pessoas, quando elas me procuram, meu gabinete é na tua casa. Se você quer falar comigo, eu vou na sua casa, eu vou ali, faz um cafezinho, eu tomo um cafezinho contigo, uma água, e a gente conversa, eu vou te atender, porque eu prefiro estar mais próximo, né? Uma das coisas que a gente descobriu, né, quando eu assumi como vereador na Câmara, a minha primeira frustração foi de que as pessoas não vão para a Câmara de Vereadores. Se eu perguntar aqui na sala quantos já foram lá na Câmara, nas reuniões que a gente faz de 50 pessoas, por exemplo, eu pergunto quantos aqui já foram na Câmara de Vereadores. Olha lá, 2 ou 3 levantam a mão, a maioria não levanta a mão porque as pessoas não têm o hábito de ir na Câmara de Vereadores e acompanhar o trabalho dos vereadores. Então, quando eu cheguei a essa conclusão e vi, né, que quem senta lá naquelas cadeiras lá do plenário lá são os assessores que estão ali acompanhando o trabalho. Talvez, vez por outra, em algum tema polêmico, aí vai gente, né? Mas a maioria dos dias não tem público lá na Câmara. Então, o que eu entendi? Se as pessoas não querem vir até a Câmara, por não conhecer, por achar que não pode ir, por ser longe, por não tem tempo, então eu vou até eles. Aí nós criamos no primeiro ano de mandato, nós criamos um instrumento chamado Gabinete nos Bairros. Comprei uma barraca, né, daquelas barracas de montar, uma mesa desmontável, 3 cadeiras, e toda semana a gente instala essa barraca num bairro diferente. E a gente vai lá e atende durante a manhã inteira a comunidade. O primeiro bairro que eu fui foi no Morro do Amaral. Aí eu cheguei lá de manhã, colocamos a barraca, botei a faixa lá, gabinete nos bairros, vereador Adilson Girardi. Aí chegou um cidadão lá, eu atendi e ele disse, mas o vereador não vem aqui, né? Eu disse, não, eu sou o vereador. Ele olhou para mim e disse, não. Como assim? Primeira vez na minha história que um vereador vem aqui no nosso bairro conversar com a gente. Ele disse, eu disse, olha, a gente começando esse trabalho hoje, porque o Morro do Amaral é o primeiro bairro, né? Depois, na outra semana, a gente foi no Jardim Paraíso. Então, tem algumas coisas assim que ficaram até engraçadas, né? Porque no Jardim Paraíso, quando a gente foi, começou a chegar gente na barraca achando que era vender celular, que era vacina grátis, era coisa assim. Aí, quando a gente dizia que era o vereador que estava no bairro, as pessoas às vezes não acreditavam, achavam que o vereador não ia. E assim, e tem sido gratificante, porque as pessoas vão lá e a gente está lá preparado para ouvir de tudo, né? Tem gente que vai elogiar, tem gente que vai reclamar, tem gente que vai criticar, tem gente que não compreende, né? Mas a maioria, assim, 90% das pessoas que vão no gabinete dos bairros lá conversar com a gente, sentar lá e conversar um pouquinho, eles vão lá, na verdade, para pedir ajuda, né? Então, é um colo, né? Um pedido de socorro, de suporte, né? Entender as necessidades da comunidade. Sim. E o Adilson chega diferenciado. Sim, a gente vai, né? Eu entendo que não tem como ter 2 personalidades, né? Eu não separo o político do cidadão, né? Tem pessoas, por exemplo, um amigo meu que mora lá no condomínio, lá no Irineu Bornazzo, lá onde o meu amigo Júlio Savadeu é síndico, que é o policial lá, que eu me recordo o nome dele lá, que é policial aposentado do norte lá. O Rubens. O Rubens é um policial aposentado que veio da região norte do país, está aqui há bastante tempo, e ele trabalhava com político lá no estado dele, ele era assessor de político. E ele disse, e um dia ele me encontrou na fila do pão, no mercado, lá no Vila Nova, no Mercado Brasília. E aí ele olhou para mim, mas vereador aqui na fila do pão, né? Eu disse, qual é o problema? Ele disse, não, lá no norte, lá, o vereador, não vai encontrar nunca o vereador no mercado. Ele disse, muito mais na fila do pão. Ele disse, não, eu falei, eu também preciso, como eu falei, né, a minha esposa pediu para eu comprar pão, e eu costumo, quando eu volto do trabalho, eu paro no mercado, vou na panificadora, vou na fila, eu gosto de ir no mercado, né? Até para poder ter essa convivência com as pessoas, conversar, né? As pessoas me abordam no mercado, na igreja, na farmácia, no salão de cabelo, no barbeiro, cabeleireiro e tal. E aí ele fez esse comentário, fiquei pensando, né? Talvez as pessoas olhem muitas vezes achando que
eu estou encenando alguma coisa, mas não, é o meu dia a dia, né? Eu estou no comércio, eu estou nas festinhas, onde me convidam eu vou, né? Eu só não gosto de ir em bar, né? Eu não gosto de ir em bar porque não é o meu dia a dia. Eu Sim. não bebo, né, bebida alcoólica, então eu não tenho, assim, motivo para estar num bar, né? Assim, Uhum. eu até entendo as pessoas que vão conversar, têm amizade e tal, mas não é o meu estilo. Então, não é na campanha que eu vou fazer isso. Então, as pessoas às vezes falam, insistem na campanha, tu tem que ir lá no bar porque lá está o povo e tal. Eu falei, não, não vou. Não vou porque não é o meu dia a dia. E se eu for lá, eles vão dizer, está aqui por causa da política. Então, eu não quero que seja assim, né? Tem que ser uma coisa espontânea. Eu prefiro ir lá na casa do cidadão, conversar com ele, com a família, E esse ir na casa me chamou a atenção, assim, eu falei, olha, porque a gente tem os tabus, né? Enquanto pessoas da comunidade, nosso vereador, na casa do meu vizinho, na festa, eu vou falar assim que a gente fica com o coração quentinho, porque os amigos da gente são os nossos amigos, os Sim, amigos dos nossos amigos são nossos amigos também. sim. E aí eu vi de uma outra forma, sabe? Eu sempre tive muito preconceito com a política, justamente por achar ou entender que agora eu tô na política, eu sou essa pessoa. Mas não, é sobre essência, sobre ser quem é. E conhecendo a Dilson, porque morando no Vila Nova há 40 anos já, a gente conhece o Adilson de pequenininho. Então, hoje, os meus amigos fazem campanha para você também. Sim. Então, é muito bonito porque a gente cresceu vendo essa essência, mas de verdade, assim, quando eu encontrei você na casa dos meus amigos, tornam amigos da gente. Foi bem especial. Sim. E agora, ouvindo a história, conhecendo um pouco mais da essência do Adilson, só traz a certeza de que é por esse caminho, né, Adilson? Legal. Muito bem, então, eu falo para as pessoas, hoje eu sou vereador, político, talvez amanhã eu seja deputado. Mas quando tudo isso passar, eu vou ser o Adilson, que vai continuar andando na rua e eu quero andar de cabeça erguida sem precisar me esconder de ninguém, né? Sem precisar justificar alguma coisa errada que a gente fez. Então, a vida é assim, né? E eu, com certeza, estarei no Vila Nova, né? Apesar, às vezes, de as pessoas pensarem, o Adilson se elegeu, não mora mais no Vila Nova. Tem comentários, né? Teve um período da minha carreira que eu precisei sair da minha casa para ficar mais perto da casa da minha mãe, né? Que também mora no Vila Nova, morava, né? Ela faleceu. E no momento de doença dela, eu precisei sair da minha casa e aluguei uma casa mais próxima, mais pertinho da casa da minha mãe, onde eu conseguia ir a pé até a casa dela, porque a gente revezava, né? Nós somos em 6 irmãos, a gente revezava as noites, né? Então eu dormia cada 6 dias, uma noite com ela, e a cada 6 finais de semana eu ficava com ela também. Então, nesse período, mas assim, teve muito boato na internet, o Adilson se elegeu, foi embora do bairro. Então, eu digo, né, para as pessoas, eu ainda moro lá na rua Paulo Penske, 310, há quase 35 anos, né? Depois que eu casei, eu fui para lá, estou lá ainda. Por mais que as pessoas não acreditem, né, mas eu estou lá por lá. E até hoje tem gente que fala, mas enfim, faz parte, né? Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Faz parte. Sim, eu gosto de morar no Vila Nova, então é por lá que eu estou, né? Provavelmente é por lá que eu vou ficar bastante tempo. E a nossa intenção é poder ajudar. Essa é a nossa ideia, né? Na política, né? Poder ajudar as pessoas. Teve um cidadão que já faleceu, que morava aqui no bairro Glória, que agora me fugiu o nome dele, mas era um líder comunitário que tinha aqui no bairro Glória, que ele tinha uma frase que era muito interessante, que eu adotei essa frase para mim, que ele dizia assim, né, que a gente tem que acordar de manhã com um pensamento, né, com uma frase na cabeça: o que eu vou fazer hoje para melhorar a vida do cidadão ou a vida de alguém? Então a política é mais ou menos isso, né? Você acordar de manhã e pensar, né, o que eu vou fazer hoje para ajudar a vida do cidadão, para melhorar a vida das pessoas? Porque essa é a política, né? A ideia da política para mim é melhorar a vida das pessoas, seja por lei, seja por fiscalizar o executivo, seja por propor alguma obra, é melhorar a vida das pessoas. Essa é a ideia da política. Adilson, ficaria horas te ouvindo. Obrigada. Em nome do Podcast, eu agradeço a presença do Adilson Girardi aqui. Júlio, que está acompanhando também, né? E em nome de toda a comunidade do Vila Nova, com muito carinho, a participação, esse servir. Desejo muito sucesso nessa candidatura. Se precisar da minha ajuda, eu sigo à disposição, como já falei, com muito carinho também, Adilson. Legal. E agora eu cedo espaço para você. Fica à vontade para deixar o recado para todos que estão te ouvindo. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da nossa vida, né, do nosso dia a dia,
que é a política. Dizer também, né, que eu sou muito grato para a minha equipe, porque uma pessoa sozinha não consegue chegar a lugar nenhum, ela precisa de ajuda, ela precisa de equipe, né? E a gente também se enquadra, né? Sendo político, a gente acaba se enquadrando em trabalhar em equipe. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe do meu jeito, às vezes a gente é um pouquinho fechado em relação à equipe, mas a gente está sempre ligado em tudo que está acontecendo em volta. E o trabalho de equipe é isso, né? A gente perceber a necessidade do outro, sentir quando alguma coisa não está indo bem, tentar corrigir aqui, corrigir lá. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento para toda a minha equipe de trabalho, né? Aqueles que são formalmente contratados, aqueles que são voluntários, como o Júlio, né? Que trabalha com a gente. Então, agradecer de coração e dizer que se a gente está na política, é como nós falamos antes, é para tentar melhorar a vida de vocês, né? A nossa vida, né? Como comunidade, como cidadão. E deixar registrado aqui que a gente está num momento agora de campanha política, são 40 e poucos dias que faltam, né, para a eleição, e incentivar vocês a pesquisarem realmente, né, a adotarem a campanha do voto por Joinville, né, e procurarem discernir em quem vocês vão escolher, né, para governar aí o nosso país, o nosso estado, né, o município aí pelos próximos 4 anos. E uma coisa importante, né, dizer que a comunidade 70 mais é a segunda maior parcela de eleitores em Santa Catarina. A primeira parcela é dos 40 aos 45, a segunda é dos 70 para cima. Olha só. E essa é uma parcela da população que não tem a obrigação de votar. Quem passou dos 70 não é mais obrigado. Mas o voto de vocês é muito importante porque vocês têm experiência, conhecimento e sabem o que é necessário, né, para garantir o bem-estar dos netos que estão por aí, que vão viver muito tempo por aqui ainda. Então, o voto dos 70 a mais é muito importante, né? Eu incentivo sempre as pessoas de mais idade a exercer o seu direito de voto, né? É muito importante. Então, agradecer novamente aqui, muito obrigado, né? Que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa continuar aí trabalhando para a comunidade. Obrigado. Obrigada a você, Adilson. E o Podcast encerra por aqui. Grande abraço e até o próximo episódio.